Saudação de paz, queridos amados irmãos, eu sou Flávio Teixeira, é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais uma pré-aula, onde você, querido professor, querida professora, terá aí uma ajuda para preparar essa tão honrosa tarefa do ensino da palavra do Senhor para os jovens. E nesse subsídio não temos a intenção de esgotar o assunto bíblico que está na nossa lição, pelo contrário, aqui é só um resumo para você preparar a sua lição e por isso você precisa fazer um estudo pessoal e um planejamento da sua aula. E enfim, chegamos na nossa quarta lição, que será realizado no dia 27/10/2019. O título da lição: Ananias e Safira, a mentira ao Espírito Santo. A lição tem 3 objetivos que são: analisar a fraude de Ananias e Safira, destacar a consequência da mentira, ressaltar que o cristão deve viver de maneira reta e íntegra em todas as áreas da sua vida. E a síntese da lição é: e a mentira é algo abominável ao Senhor. E você que está visitando pela primeira vez aqui o canal, eu gostaria que você aí se inscrevesse no canal e também clicasse no sininho para você estar recebendo novas notificações, pois toda semana nós temos aqui essa pré-aula, esse subsídio que vai ajudar como reforço para a sua escola bíblica dominical, seja a revista de jovens como a revista de adultos. E as lições bíblicas jovem da revista da CPAD têm a intenção de estar estudando o livro histórico da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos, onde aprendemos um pouco mais através de Lucas, o escritor, o início da igreja, que é movida e guiada pelo Espírito Santo. Igreja essa que desde a inauguração do cenáculo, nos dias de Pentecostes, ao receber o revestimento de poder, como está em Atos, capítulo de número 2, ela vai dar início a grandes experiências sobrenaturais, como salvação em massa, curas divinas, batismo com o Espírito Santo. E nessa lição iremos estudar o capítulo de número 5 de Atos, onde vemos as consequências da mentira, pecado esse realizado por um casal. E lembrando, como sempre, que toda lição bíblica ela tem 3 tópicos e cada tópico tem os seus subtópicos. E o primeiro tópico da lição é o engano na obra de Deus. A Igreja de Cristo, inaugurada e localizada em Jerusalém, realmente era uma grande família, onde os membros se importavam uns com os outros. Como revela o texto de Atos, capítulo de número 4, versículo de número 32 a 35. E aí nós temos aqui algumas observações desse texto. O texto nos informa que o coração e a alma dos cristãos eram um, como vemos em Atos capítulo 2, versículo 41 a 45, e Atos capítulo 6, versículo de número 1, quando a igreja passou por um grande problema, quando as viúvas, que eram gregas e não hebreias, estavam passando por necessidade, e os pastores da igreja decidiram levantar 7 diáconos para poder estar atendendo melhor essas viúvas gregas, fazendo com que a igreja continuasse no mesmo propósito e na mesma unidade. E aí ainda vemos em Atos capítulo 4, versículo 32 a 35, que a igreja era um, todas as coisas eram comum, e como isto não havia falta, como a igreja era unida, e eles se preocupavam uns com os outros, eles levavam tudo que tinham, o que vendiam, aos pés dos apóstolos, e os pastores da igreja repartiam segundo a necessidade do povo, para que todos tivessem igualmente. E o grande exemplo de generosidade da igreja dos apóstolos, ou conhecida como a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, está descrito no capítulo de número 4, quando vamos ver a história de um grande homem chamado Barnabé, cujo nome significa filho da consolação. Este homem vendeu uma herança e colocou tudo o que tinha aos pés dos apóstolos. E como você pode perceber, a igreja estava sendo movida pelo espírito de compaixão e de misericórdia. E essa igreja continuava cada vez mais a crescer mais e mais. Como vemos em Atos capítulo 2, versículo 47,
A igreja já chegou a um número de membros de mais de 8.000 membros, por causa da caridade, da compaixão e da misericórdia que havia dentro dessa comunidade cristã. O segundo subtópico diz dando lugar ao diabo. E percebemos nesse subtópico que mesmo em um ambiente carregado de compaixão, movido pelo Espírito Santo, pessoas abriram brechas e deram lugar para ser usada pelo diabo. Diferente de Barnabé, como já foi dito em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, que este homem vendeu a sua herança e depositou tudo que arrecadou com essa venda aos pés dos pastores da igreja de Jerusalém. Porém, um casal chamado Ananias, cujo nome significa ele responde, e Safira, que significa ela fala, deram brechas permitindo o diabo entrar e usá-los. E o significado do nome do casal me chama a atenção, porque Ananias, ele responde, e Safira, ela fala, me chama muita atenção porque o texto diz que ela vende a propriedade e ela seduz o marido a não entregar todo o bem arrecadado. E a vida desse casal serve como exemplo para nossas vidas, pois por eles abrirem brecha, o adversário conseguiu estragar. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, nos alerta dizendo, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando vos estragar. E assim como Adão e Eva, que estavam em um excelente ambiente, carregado da presença do Espírito de Deus e com a própria presença de Deus, eles abriram uma tremenda brecha na tentação, deixando ser levado pela inclinação do seu coração. E o profeta Jeremias, no capítulo de número 17, versículo 9, nos diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, incorrigível, quem conhecerá? Como muita gente diz, o coração é a terra que ninguém pisa. E muitos, infelizmente, são enganados pelo próprio coração. E por isso devemos buscar em Deus força e direção para que possamos seguir o conselho do apóstolo Paulo, dado à igreja de Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 22, Paulo diz, fugir de toda a aparência do mal. E entramos no nosso terceiro subtópico, a mentira. Em Atos capítulo 5, versículo de número 4, a narrativa bíblica afirma que aquele casal não mentiu para a comunidade, não mentiu para os pastores, não mentiu para os homens, mas eles mentiram para o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E Salmo de número 101, verso de número 7, diz, quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. E por isso que lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, nós vemos uma grande lista de algumas pessoas que não herdarão ou não entrarão na Nova Jerusalém. E dentro da grande lista está o mentiroso, que não entrará na Nova Jerusalém. Pois o mentiroso não dá valor à paternidade adquirida por Cristo no Calvário, demonstrando que, na verdade, não nasceu de novo em Cristo. E por isso tem como pai o diabo, como o próprio Jesus diz em João, capítulo de número 8, versículos de número 44. Não podemos esquecer do que bem disse Salomão em Provérbios, capítulo 6, versículo 16, que diz que há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele detesta. E nessa lista de 7 coisas, ele começa dizendo, os olhos altivos, e a língua mentirosa. Ou seja, ele não entrará na Nova Jerusalém e não habitará no santuário e nem permanece na presença do Senhor, porque Deus abomina, odeia o mentiroso. E por isso nossas palavras devem ser sim, sim e não, não. E Paulo novamente vai nos aconselhar a escrever a igreja que está em Éfeso, dizendo no capítulo 4, versículo 25, pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Chegamos no nosso segundo tópico, as consequências da fraude. Não importa se é uma meia mentira ou uma grande mentira, pois para Deus não existe pecado, nem pecadinho, e muito menos pecadão, pois todo erro
terá uma grande consequência, como iremos perceber nesse tópico da lição. E o primeiro subtópico diz a morte do casal. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, talvez tendo o livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo de número 4, em mente, Paulo escreve dizendo que o salário do pecado é a morte. É justamente o que vemos na vida desse casal. Assim que Pedro repreendeu Ananias, ele cai morto. 3 horas depois, a sua esposa também, ela cai morta diante dos pés dos apóstolos. Embora Deus perdoa todo pecador que se arrepende dos seus pecados, não podemos esquecer que todo pecado, ele gera uma grande consequência, como vemos na vida de vários personagens bíblicos, dentre eles Jacó, que influenciado pela sua mãe, mentiu para o seu pai e teve uma horrível consequência de ficar anos e anos longe da sua família e com medo do seu irmão. Nós também vemos o próprio Abraão, o pai da fé, que mentiu para Faraó e trouxe, por causa dessa mentira, uma gravíssima doença para os egípcios. Nós também vemos o filho de Salomão, Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel, tendo esse reino dividido, que tentou mentir e enganar um profeta. Nós também vemos Geazi, que mentiu para Eliseu e ficou leproso, assim como o Acã, que mentiu para Josué na presença de Deus e foi eliminado juntamente com toda a sua casa. Assim também nós temos como exemplo Pedro, que mentiu negando Cristo, e isso lhe causou uma grande angústia. Querido professor, você precisa trazer isto à memória do seu aluno, trazendo para ele esses exemplos e mostrando para ele que não vale a pena ter a mentira ou o pecado em sua vida, pois certamente esse pecado será cobrado. E o segundo subtópico diz o temor entre o povo. E a cada dia que passa, nós percebemos que as pessoas zombam mais, escarnecem mais daquilo que é sagrado. Só que em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz que Deus não se deixa se escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. É justamente o que vemos na vida de Ananias e Safira, que morreram por falta de temor à presença do Senhor, porém a sua morte não gerou dentro da igreja uma revolta contra os apóstolos. Não, os membros daquela igreja não ficaram revoltados com a severidade, com a maneira com que o apóstolo corrigiu. Querido professor, não deixe de ler Lucas capítulo de número 12, versículo de número 2, onde o texto afirma que pecado algum fica oculto diante dos olhos do Senhor. Provérbios 28, 13 diz que aquele que esconde o seu pecado jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Entramos no nosso terceiro subtópico, que diz a continuação dos milagres. Em vez da igreja diminuir em número, achando que o pastor Pedro pegou muito pesado em sua repreensão, levando o casal à morte, pelo contrário, a morte daquele casal gerou um temor no meio da igreja de um tamanho tão grande, que o versículo de número 12 nos informa que, pela mão dos apóstolos, eram realizados muitos sinais e prodígios. E o versículo de número 14 nos informa que esse temor também gerou um aumento de número de membros na igreja. Quando um homem ou uma mulher que se diz cristão, mas não se comporta como verdadeiro discípulo de Cristo, é um louco que engana outros, mas também engana a si mesmo. Pois a Bíblia nos afirma que quando não se tem a sabedoria, logo não há o temor. Pois o princípio da sabedoria é o temor. E como a nossa aula é para os crentes, não se pode deixar de citar Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10, onde o apóstolo Paulo exorta dizendo: não mintas uns aos outros, pois aquele que já se despiu do velho homem com seus efeitos e vos vestiu de um novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo está exortando aos membros da igreja de Colossenses, repreendendo eles para que eles não mintam, pois eles já tiraram as vestes do velho homem e se vestiram daquilo que é novo. E eles precisam estar cada vez renovando esse conhecimento para eles continuarem refletindo a imagem daqueles que o criou.
Terceiro tópico, a sinceridade e a integridade e verdade como traços de um caráter cristão. Primeiro tópico, o cristão precisa ser sincero, mesmo que custe o abandono de amigos e a incompreensão da família. A verdade deve ser sempre seguida em amor. Para isso precisamos ser sinceros. Etimologicamente falando, a palavra sincero vem de duas palavras latim, sine e cera. Isso surgiu quando o Senado decretou que todas as esculturas que deveriam ser entregues sine cera, ou seja, sem trapaças, sem fraude, sem cera. Isso porque as esculturas, ou até mesmo alguns vasos, eles iam rachado para Romas. Só que a esperteza, a malandragem, a sagacidade, eles pegavam uma cera e cobriam esse defeito. Então Paulo, usando justamente essa palavra, ele aconselha a igreja a não usar cera, ou seja, não usar de falsidade, de fraudulência, de mentira, e retirar toda a mentira, ou seja, retirando toda a cera e deixando de ser hipócrita. E por isso Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo de número 8, versículo 21, dizendo: tenhamos cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também diante dos olhos dos homens, pois aquilo que a gente faz fala tão alto do que as nossas palavras. E por isso, querido professor, você precisa dizer aos seus alunos que precisa ser retirado toda a hipocrisia, toda a falsidade de nossas vidas, e que deixamos a luz de Cristo resplandecer, como está em Mateus capítulo 5, versículo de número 14. Segundo o subtópico, integridade em todo o tempo. Sejamos como Daniel, cuja integridade e lealdade era tão pungente que seus inimigos não encontraram nada em sua vida que o pudesse acusá-lo de um falso servo de Deus. Que sejamos como o espelho que nunca mente. Você já se olhou no espelho? Já teve a experiência de estar caminhando e alguém dizer para você: nossa, como você perdeu alguns quilos? E quando você chegou diante do seu espelho disse a verdade para você sem hipocrisia nenhuma. Você ainda precisa perder alguns pesos. Que sejamos como um espelho verdadeiro, sem nenhuma hipocrisia. Terceiro subtópico, a verdade acima de tudo. A vida do cristão deve ser um exemplo de alguém que anda na verdade, mesmo que custe o abandono de amigos e a incompreensão da família. A verdade deve ser sempre seguida em amor. E aqui, querido professor, é o momento de você encerrar a lição com uma pergunta, dizendo: você está disposto ou disposta a não negociar a verdade, custe o que custar? E pela graça e misericórdia de Deus, chegamos ao fim de mais uma lição. Que você possa estar aí deixando seu like e também deixando o seu comentário, dizendo aí se você está gostando, sendo edificado, se está sendo proveitoso para você, querido professor, até mesmo você, aluno, que deseja aí a crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp para que também outras pessoas possam receber esse subsídio da Escola Bíblica Dominical. Graça e paz.